Uma boa tarde a todos. Hoje estamos dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Hoje nós vamos ver a partir do item 4, a partir do item 6 até o item 10, as causas anteriores das aflições. E começamos dizendo o que são essas causas anteriores, né? Sabemos que a doutrina espírita nos ensina que a alma, ou seja, o espírito, sobrevive à morte do corpo físico e passa por múltiplas existências, que são as reencarnações. As ações praticadas em vidas passadas geram consequências que podem se manifestar na vida presente como aflições, que são os sofrimentos, que nada mais, nada menos é a aplicação da lei de causa e efeito. Então a gente tem que pensar o seguinte, que não existe, já falamos outras vezes, que não existe sofrimento injusto. Tudo tem uma consequência. Tudo é reequilíbrio. Deus nos dá sempre a oportunidade de nós recomeçarmos, corrigirmos nossas falhas de existências passadas, que se manifesta quando não são quitadas, né, eliminadas na própria existência, elas ficam armazenadas pelo nosso perispírito, né, que nos acompanha como bagagem espiritual e nos acompanha por todas as nossas existências. Então, a gente tem que pensar sempre a esse respeito, que não existe nada que não seja da nossa responsabilidade, sofrimento que não seja da nossa responsabilidade. Por quê? Porque já falamos e é sempre bom a gente repetir que Deus, a inteligência suprema de tudo, ele, entre as suas qualidades, ou seja, entre as suas particularidades, ele é soberanamente bom e justo. Sendo assim, jamais ele vai privilegiar alguém em detrimento de outros. Não. Todos nós temos oportunidades. Então, e a nossa, como dissemos há pouco, a responsabilidade pela nossa vida, pela nossa existência, é nossa, de cada um de nós. Temos que pensar sempre assim, somos responsáveis. Partindo-se dessa premissa que Deus é bom e justo, as desigualdades e os sofrimentos que observamos no mundo, atenção, não podem ser fruto de um decreto arbitrário da divindade. A causa primária de todos os nossos sofrimentos, ou seja, das nossas aflições, onde moram? Moram nas imperfeições do nosso próprio espírito, que foram adquiridas em existências anteriores. Cada um sempre irá colher aquilo que semeou. É uma coisa óbvia, clara, que ao mesmo tempo que nos dá responsabilidade, também nos acalma o espírito, porque sabemos que nós precisamos eliminá-las, quitar, e as pessoas perguntam assim, como quitar as nossas deficiências? Nós podemos quitar nessa própria encarnação, usando aquilo que Kardec nos mostra lá no livro Céu e Inferno, que tem um texto sobre o Código Penal da vida futura, que nos diz que a primeira coisa, quando nós assumimos, vestimos sentimos que erramos, chama-se arrependimento. O arrependimento é aquele desejo sincero de nunca mais fazer aquilo, que de alguma forma nós queremos que aquela situação está nos dando um sofrimento, uma expiação. E como eliminar isso aí? Reparando o erro. Então todos nós temos essa capacidade de causas feitas nesta presente encarnação, nós assumimos, espiamos e reparamos. Mas muitas não deram tempo. Na encarnação, às vezes por ignorância,
ou por desídia nossa mesmo, não queremos, achamos que isso é bobagem, vamos curtir a vida, e nada fica ao léu. Tudo está gravado dentro de cada um de nós, dentro do nosso cérebro espiritual, podemos dizer assim. Tem o cérebro físico e espiritual. Nós podemos dizer que é o nosso HD do computador, que são armazenadas todas as nossas ações, desde a primeira encarnação, e vai ficar armazenado até chegarmos à condição de espírito puro, lá na frente, bem distante. Então, primeiro, a justiça divina, ela vai nos alertar para a nossa responsabilidade individual. Cada um é responsável pelos seus atos. Nós somos responsáveis. Então, esclarecendo também que nada mais as aflições, o sofrimento, que não tem causa aparente na vida atual, como disse há pouco, podem ser o resultado de faltas cometidas em existências passadas. Essas dificuldades, todos nós passamos, servem como um processo de expiação, ou seja, estamos purgando. Através do sofrimento, nós estamos aprendendo. Por que estou sofrendo? Por que está acontecendo isso? Para evitar que nós nos revoltemos contra Deus, revoltemos contra as pessoas, achando que elas são as responsáveis. Não, a responsabilidade é de cada um de nós. Então, temos que aceitar, primeiro passo, aceitar, compreender, para depois nós trabalharmos para que nós possamos quitar essas deficiências passadas na presente encarnação. Um exemplo disso. Uma pessoa foi muito cruel e injusta numa vida anterior, numa existência anterior. Então ele pode nascer com limitações físicas ou enfrentar situações de injustiça na vida atual para compreender o sofrimento que passou. Então nada é perdido. Nada é perdido. Por quê? Estamos aprendendo. Mas para que nós possamos aprender, tem que ter a compreensão. A aceitação daquilo que nós não podemos. Por exemplo, a pessoa nasce com uma deficiência física ou mental. Se Deus é bom e justo, por que Ele privilegia uns saudáveis e outros não? A teoria de algumas crenças que diz que o espírito é criado no momento da concepção é um alerta. Porque Deus, então, bom e justo, vai criar seres perfeitos e seres imperfeitos que não têm oportunidade de repararem, de acertarem, porque eles não acreditam em reencarnação. Então Deus seria muito injusto, que não é uma das atitudes de Deus. Vamos pensar assim, para a gente começar a entender, compreender a situação que estamos vivendo, para que nós possamos superá-las. E algumas dessas provações, dessas aflições, podemos dizer, não são necessariamente expiações de faltas graves, mas sim que nós também temos a capacidade, lá no nosso planejamento reencarnatório, antes da reencarnação, nós podemos pedir-se provas que o Espírito escolheu, que nós podemos escolher ou aceitarmos antes da reencarnação. Para quê? Para que possamos desenvolver mais rápido virtudes, tais como a paciência, a resignação, a coragem, a humildade. Então, essas provas podem ter suas raízes em tendências negativas que vêm conosco, no passado, que o espírito, então, busca superar. Então, isso é interessante para a gente saber. Então, existe o sofrimento, mas nem todos os sofrimentos são expiações, ou seja, quitações de débito. Podem ser também provas que o espírito escolheu para avançar mais rápido, para eliminar mais rápido, para queimar etapa, para que o seu aprimoramento moral seja mais rápido. Aí que vai a intenção. Então, atentem para isso. Nem todo sofrimento pode ser expiação, pode também ser uma prova. E aí a gente vai entender agora, como disse há pouco, as desigualdades natais de nascimento, tais como as diferenças que nós observamos verificando no nascimento: saúde,
condição social, talentos. Uns nascem saudáveis, outros deficientes, já vêm com doenças já estão dentro da pessoa, que vão algum problema sério, idiotia, vem o autismo, essas tantas doenças que já vêm com o germe já pronto para eclodir dentro de cada um de nós. Talentos, uns nascem com muitos talentos, outros têm dificuldade de aprendizado. Tudo isso são situações que o espírito tem que resolver para compreender, para evoluir. Então, um espírito muito evoluído, por exemplo, pode renascer em condições mais favoráveis, enquanto que um espírito que ainda precisa aprender e se purificar pode enfrentar maiores desafios desde o início da sua nova existência. Então, tudo aí. Por que uns nascem em lares paupérrimos, situações muito insalubres, outros nascem bem? Tudo tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Não existe acaso. Tudo são consequências, ou seja, decorrências de situações que já vivemos anteriormente. Isso aí é um modo da gente acalmar nosso espírito. Ou seja, não vamos nos revoltar, não vamos nos vitimizar, achar que somos os maiores sofredores do mundo, ficarmos acabrunhados, escondidos, deixando de viver, amargurados, um poço de amargura. Não, vamos aceitar aquela situação. Temos o corpo que precisamos, necessitamos, temos a família que precisamos. Essas condições são inerentes. Por isso que a gente tem que entender que essas dificuldades são necessárias para que nós possamos não sofrer por sofrer. Não, nós vamos sofrer para aprender. Esse é o nosso objetivo, aprendizado. Veja bem, isso é muito importante a gente entender. E aí tem um fator muito interessante. As pessoas, a doutrina nos traz para nós, mas para que isso possa ocorrer, nós precisamos esquecer do passado, aquilo que fomos em existências anteriores. Por quê? Porque pode alterar o nosso compromisso de acerto agora. Veja bem, aquele que tem como pai uma mãe, uma pessoa que o assassinou numa vida passada e agora estão juntos como filho, um exemplo banal, mas que acontece. Por que acontece isso? Para se ajustarem, para que aprendam a perdoar, a se tolerar e a se amar. Esses espíritos, esse grupo familiar, possa juntos evoluírem. Então, é muito importante. Então, a maioria de nós não se lembra conscientemente das nossas existências passadas. É uma amnésia temporária, mas também é uma bênção, pois o peso dessas lembranças do passado, do erro, poderia dificultar o progresso na vida atual, na existência atual. No entanto, onde estão essas lembranças? Elas vêm como? Elas estão dentro de nós, mas elas sabem como, são como reminiscências do passado, tais como as tendências, os instintos, as predisposições que nascemos ao nascer. Essas sim são reflexos das nossas experiências anteriores. Então, esse instinto que nós temos dentro de nós, essa amnésia, cura tudo. Nós não lembramos exatamente, mas todos nós temos essas qualidades e defeitos. Por que eles estão? Para que nós possamos coibi-los, ou seja, eliminá-los. A tendência, por exemplo, da mentira, a mentira da desonestidade, tudo isso são tendências, reflexos de vidas passadas, que no momento, a partir da adolescência, por exemplo, quando todos nós temos uma glândula chamada pineal, que se abre quando o menino e a menina atingem a adolescência. Ou seja, não só fisicamente, que mudam, passa-se de crianças para adultos, como também abre-se uma janela dessas tendências, ficam mais fortes e aparecem com mais força para que os pais possam compreender os filhos na adolescência. Os filhos também, entendendo isso, sabem que são reminiscências do passado, para se ajustarem. Esse é o sentido, ajuste. Então, vamos pensar sempre nisso. Compreender que temos instintos, que temos tendências e predisposições que trazemos de trás para serem entendidas, compreendidas e trabalhar.
para que sejam eliminadas. Faz parte do nosso, como diz, planejamento reencarnatório. O passado fica totalmente em detalhes, não sabemos, mas trazemos as nossas tendências. E por que reencarnar e por que essas tendências? Porque ainda somos espíritos imperfeitos, que estamos trabalhando a nossa evolução, trabalhando, aprimorando as nossas virtudes, eliminando as nossas deficiências. Esse é o trabalho que não temos que fazer. Se não fizermos numa, virão outras e outras existências, até que nós consigamos evoluir, eliminá-las tudo. Então, gente, precisamos aproveitar o máximo essa encarnação, porque hoje nós temos explicações lógicas, com razão, com bom senso, que faz a gente fazer um balanço da nossa vida. Parte da aceitação do nosso corpo, aceitação da nossa família, aceitação daquilo que não podemos modificar. Então essa aceitação gera a compreensão. Gerando a compreensão, as coisas ficam mais palatáveis, ou seja, vamos trabalhar. O que podemos fazer para quitar, para melhorarmos? É essa a função da reencarnação. Então, por isso que nós precisamos compreender as causas anteriores das aflições. Entender que muitas dessas nossas aflições, desse nosso sofrimento, têm raízes no passado. Como saber se não é dessa? Vamos analisar. O que eu fiz que refletiu agora? Eu cuidei mal do meu corpo, abusei e veio um reflexo no nosso corpo agora. É de causa passada? Não. É de causa presente. Talvez de causa passada seja a nossa tendência, por exemplo, à bebida, que nós precisamos combater, mas não era para ter esse sofrimento. Se a gente ouvisse, sabendo a nossa tendência, nós começássemos a melhorá-la, a pôr um pé no freio. Então, aí, aquilo que nós não temos condição mesmo, nós temos que aceitar. Falamos há pouco, com resignação. Em vez de revolta e indignação, podemos assumir, compreender esse propósito. Não uma resignação passiva, mas uma resignação ativa, ou seja, eu vou trabalhar, compreender, eu vou agradecer, vou pedir forças à espiritualidade que estará sempre conosco, nunca nos abandona, para que nós possamos seguir adiante. É essa ajuda que o Espírito traz para nós, o Espírito de luz traz para nós. Disse Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, precisamos sim ter essa ajuda, mas também precisamos nos mover à frente, seguindo adiante. E, feito isso, o que vai acontecer? Estaremos assumindo a responsabilidade do nosso destino. Porque reconhecemos que somos os principais artífices da nossa felicidade ou infelicidade, tanto no presente quanto no futuro. Se hoje estamos bem, fazendo tudo bem, estamos acertando o nosso passado, lógico que o nosso futuro será melhor. É óbvio, porque já quitamos e vamos adquirir bônus. O que é bônus? São as virtudes, o bônus das virtudes. Estamos melhorando nossa paciência, a nossa caridade, humildade, eliminando nosso egoísmo, nosso orgulho. Tudo isso é um trabalho que vem de muitos e muitos tempos dentro de nós. E esse trabalho é que vai ditar a nossa evolução. Então precisamos sim assumir a responsabilidade do nosso destino, como também cultivar a humildade, que é tendo a consciência das nossas imperfeições passadas, e isso aí, essa consciência vai nos levar a sermos mais tolerantes com os erros dos outros, porque nós também erramos. Nós temos uma grande mania, podemos dizer assim, de sempre apontar erros alheios, esquecendo que nós também temos erros talvez muito maiores do que aqueles que estamos apontando no nosso próximo. Por que isso? Porque somos ainda dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, que são duas chagas que as encarnações são feitas também para eliminá-las, porque eliminando essas duas, as virtudes com certeza
brotarão de uma forma mais tranquila, mais serena. É isso que é interessante a gente ver, que a vida, a presente existência, cada existência nossa é uma bênção que Deus nos deu. Por isso, nós temos que aproveitar como? Trabalhando na nossa melhoria, sabendo sempre, analisando as ações que fazemos, porque sabemos que todas elas têm consequências. Se somos incentivados a praticar o bem no presente, com certeza iremos colher os bons frutos no futuro. Feito isso, a gente vai aprender. Não podemos mais tomar decisões, qualquer que seja ela, por impulso. Temos que analisar, pensar. Por isso que diz, vamos pensar um pouquinho antes de qualquer atitude. Por exemplo, no trânsito, quantas mortes nós estamos vendo aí, assassinatos, por brigas banais, que um cortou o outro, porque um deu certo para um lado, entrou para o outro, a pessoa desce do carro, já desce armada, e o outro também está armado, e a desgraça está feita. Que vão acarretar lá na frente. Quantas encarnações serão necessárias para se quitar esses minutos de deslize que tivemos? Pensem nisso, gente. Precisamos pensar nisso. Porque policiando as nossas ações, e é muito bom a gente entender agora, onde nascem todas as nossas ações? No pensamento. Então, quando Jesus disse, vigiai e orai, é exatamente isso. Porque todas as nossas palavras, todos os nossos atos, as nossas atitudes, nascem. O início é no pensamento. Então, quando pensamentos ruins começam a tomar conta de nós, é hora de parar e analisar esse pensamento. Esse pensamento é meu? Não. Meu anjo de guarda, me ajude, me dê forças para que eu possa combater, eliminar esses maus pensamentos. E vamos modificar, vamos ouvir um filme, vamos sair, vamos dar a volta. Põe fim a esse pensamento, principalmente pensamentos de ódio, de vingança, que são intoleráveis. Não podemos mais, já no terceiro milênio, vivendo a mais importante encarnação de todos os tempos, que é esse período de mudança de nosso planeta, de um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Não podemos mais admitir sermos levados por pensamentos inferiores, que irão também resultar em atitudes inferiores, que nos causarão muitas consequências, até que nós possamos eliminá-las. E aí, gente, fica difícil, porque nós estamos numa fase de transição. Se nós não teimarmos e não começar a nossa melhora, infelizmente, aqueles que não se decidirem pela melhora íntima, pela melhora interior, não terão condições mais vibracionais de permanecer na Terra. Serão, ou seremos, não sabemos, degradados para mundos do mesmo nível que a Terra está agora, ou talvez em situações mais aflitivas. Então vamos pensar bem, vamos trabalhar intimamente, vamos trabalhar. Por quê? Porque nós somos responsáveis pela nossa existência, nós, somente nós, e mais ninguém. Vamos cuidar do nosso padrão vibratório, que começa pelos pensamentos. Veja bem, pensando bem, como melhorar nosso padrão vibratório para que possamos fazer escolhas melhores, pensando em coisas boas, usando a gratidão como uma mola propulsora, que quando agradecemos, nós estamos entrando em contato com Deus, estamos praticando a humildade, a gratidão é uma mola fantástica. Quando ao invés de vingança, alguém que nos magoou e você deseja o mal, vamos falar, fulano, Deus te abençoe, vá em paz. Porque eu não vou carregar esse peso. Agora, você fez, o problema é seu. Eu não vou carregar esse peso. Siga em frente e eu também vou seguir em frente. Tiro esse peso do rancor, do ódio, do ressentimento que carregamos. Tudo isso estamos aprimorando as nossas virtudes. Esse é o sentido disso. Precisamos compreender o passado. Precisamos saber mais ou menos as tendências que temos para que no presente agora possamos viver bem
e planejarmos já o nosso futuro. É um planejamento objetivo. Por quê? Porque nós estamos eliminando as nossas deficiências morais devagarzinho, mas começamos esse trabalho. Isso aí já nos dá chance de continuarmos na Terra, no mundo de regeneração, nas nossas próximas encarnações. Vejam disso. Não se esqueçam disso. Então, podemos resumir, que as causas anteriores das aflições, explicadas pela doutrina espírita, lógico, resultantes da lei de causa e efeito, oferecem uma explicação lógica e justa para todas as desigualdades e os sofrimentos da vida. Elas nos convidam a olhar para o nosso passado espiritual como fonte de aprendizado e a construir um futuro melhor através das nossas ações presentes. Então, essa é a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Esse capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo é muito importante. São várias passagens do Sermão da Montanha que nós vamos estudar aqui e mostrando sempre, trazendo essa ideia boa, otimista, que não importa que nosso passado esteja ruim, não importa que o sofrimento está doendo em nós mesmo com força, mas ele vai mais rapidamente ser eliminado quando nós aceitarmos e compreendermos essa situação e iniciar o nosso trabalho de renovação moral. Esse é o nosso objetivo. Feito isso, estamos cumprindo a nossa missão, que foi feita quando foi planejada. Todos nós temos, lá no planejamento reencarnatório, quando nós conhecemos os pais que iriam nos receber, conhecemos os irmãos que teríamos aqui, conhecemos as nossas tendências que nos dar a nossa profissão, e sucessivamente. Mas, como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos, pelas más escolhas, mudar o que foi planejado e acarretar consequências. Lembrando sempre das 3 leis universais inerentes a todo ser humano. Livre-arbítrio, liberdade de escolha, que Deus não interfere. Causa e efeito, que é a responsabilidade que dá as nossas escolhas, ou seja, tudo que escolhemos tem um reflexo, bom ou mal. Nós somos os donos do nosso destino. E tem a bênção maior, chamada reencarnação. Quando nós não acordamos, não podemos fazer isso, nós voltamos trazendo essa carga, não como sofrimento à toa, inócuo, não. É um sofrimento de aprendizado, para que possamos aprender, lamentavelmente, ainda aprender pela dor. Mas, na vida presente, que tal nós aprendermos pelo discernimento, pelas boas escolhas, compreendendo, poxa vida, eu não vou fazer essa escolha que isso aí vai gerar algo negativo para mim. Vamos pensar nisso? Eu não vou ofender mais, eu não guardar mais rancor. Por que eu estou ganhando com isso? Uma bobeira. Vamos deixar disso. Pensem nisso. Pequenas coisinhas que se tornam grandiosas perante a nossa caminhada evolutiva através dos milênios. A todos vocês, uma ótima semana, fiquem com Deus, pensem, meditem, analisem, agradeçam pela vida que têm, agradeçam aos seus pais, agradeçam a sua esposa, seu marido, seus filhos, agradeçam a tudo e a todos. A gratidão é a mola propulsora da nossa felicidade. Pensem nisso com muito carinho. Então, a todos, um grande abraço, um beijo no coração de cada um e nos encontraremos, com certeza, se assim Deus o permitir, na próxima segunda-feira. Estaremos estudando o item 11, isso é o esquecimento do passado. Vamos aprofundar sobre o esquecimento do passado. Ok, gente? Tchau, tchau, até semana, se assim Deus o permitir.